meu povo, benção de todos. Eu, em primeiro lugar, antes de começar o vídeo aqui, eu queria muito agradecer a vocês. Estou muito feliz, o canal passou de 1.000 inscritos, estamos com 1.005 inscritos, se eu não me engano. Eu estou muito feliz, era uma meta realmente a ser batida e nós conseguimos bater. Isso é muito importante porque vê que a gente está sendo visto, que as pessoas estão dando ouvido para aquilo que eu falo, e eu fico muito feliz. Tenho muito que agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e fazem parte da minha rede. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, dê um like aí, ative o sininho para você receber notificações dos vídeos novos e faça parte da minha rede. Muito obrigado a todos e rumo aos 2.000 inscritos. O assunto de hoje que eu gostaria de abordar é o assunto de sacrifício animal, né? Por que sacrificamos animais e por que de alguns animais serem sacrificados para um determinado santo e outros para outros santos? Bom, sabe-se que desde que o mundo é mundo, qualquer Deus, o sacrifício animal faz parte do ritual, né? A única religião que não sacrificou, o Antigo Testamento fala que haviam sacrifícios para Deus, né? No catolicismo, e Jesus Cristo veio para acabar com essa parada aí, e ele foi o Cordeiro de Deus, ele que foi o último sacrifício, e a religião não precisou mais sacrificar animal, porque esse dogma, essa liturgia foi abolida, né, do catolicismo. Bom, as pessoas perguntam, eu sempre tive curiosidade desde cedo, eu nasci no espiritismo, né, porque quando eu nasci meu pai era chefe, era babá de Umbanda, tinha um barracão que continua até hoje, a Cabana de Santana, mesmo após o seu falecimento, e a minha mãe nasci do ventre de uma mulher de Inhaçã, raspada no Nagô Xambá, que eu acho que até já está extinto, né? Então, quando você nasce dentro de um berço religioso desse jeito, é muito difícil que você não siga, né? Então, estou nisso desde menino, era espírita da Umbanda, tenho fotos tocando macumba quando era pequenininho, né? É do tempo do tamborete, que era o couro deixava no leite para ele amolecer, ficar macio, aí encorava com taxinha, aí quando tinha macumba eles faziam uma fogueirinha, esquentavam o tamborete para ele ficar bem legal, dar um som bacana. Então, quer dizer, eu lembro desse tempo, né? Lembro desse tempo. Eu fui cair no candomblé, eu tinha mais de 20 anos de idade, eu já era adulto, eu tinha 21 anos, se eu não me engano, e contando o tempo de confirmação, suspense e tal, mais de 35 anos eu estou aí nessa vida aí. E uma das coisas que sempre me causou curiosidade é o porquê do bicho e porquê de alguns santos cortar os bichos para alguns santos. Qual o porquê disso? E eu fui atrás sempre desse conhecimento. No candomblé, eu sempre falo para quem conversa comigo que nós temos que ter orelha de elefante, aquela orelha enorme, escutar bastante, prestar atenção no que o mais velho fala, e a boquinha bem pequenininha, igual uma formiga, quase não falar, né? A gente tem que prestar atenção no mais velho, aprender, ver. Por isso o candomblé é vivência de terreiro. Você está presente nas obrigações para você saber o que acontece e você aprender. Candomblé é passado de um para o outro, é ancestralidade passando para o outro e por aí vai. Bom, o cabrito dizem que é um dos sangues que mais se assemelham com o do homem. Embora existem casas, você tem que aprender uma coisa, não existe verdade absoluta no candomblé, em qualquer religião, a não ser aquela que tem a sua religião escrita em livro, seus dogmas, seus preceitos, suas liturgias escritas em livro. Religião oral, de oralidade, não existe verdade única. Então tem que aprender isso. Se for tudo feito dentro de uma coerência, de uma coisa que não seja absurda, tá certo, cada um mantém a sua tradição, né? Agora, se for coisas que sejam absurdas dentro de uma religião, aí realmente fica complicado de você acreditar naquilo e achar que aquilo é uma religião séria ou que passa ensinamento ou que agrada a algum Deus.
Existem casas que quando você corta um cabrito, né, bate o sangue, bate o agé, tempera o agé para oferecer o orixá, né, ou ao santo, ou em Inquice, ou Vodun. Vou falar santo que fica mais fácil. Tem casas que não faz isso, né? Tem casas que não oferecem. Dizem que o sangue que mais se parece com o do homem é do lanzudo, mas nós do Angola não oferecemos esse animal, para santo, para Inquice nu. Não existe Inquice que eu tenha conhecimento que receba lanzudo como oferenda. Então se recebe bem o cabrito. Partindo do princípio de santos masculinos e femininos, também é o princípio de se oferecer bichos fêmeas para as santas mulheres e bichos homens para os santos homens. O único santo que nós falamos que ele é homem, mas que recebe, que coloca filá, que é um adereço feminino, AD, não bota saiote, bota saia grande, anda com pilão, que é uma ferramenta exclusivamente de mulher, é lembá. Lembá só come bicho fêmea, não é verdade? E nos dicionários, se você olhar, na cultura, ele é tido como uma deusa, não é tratado como Deus. Mas nós aqui no Brasil insistimos em achar que ele é homem. Mas acredite, se você ver ao ponto no ponto mesmo da faca, ele é um Inquice fêmea, um orixá fêmea. Quem sai pela tangente disso aí é o Xoguian, né? Que ele é o guerreiro, que dizem que luta com Ogum e tal. Eu não saco muito disso não, mas é bom a gente falar. Então, os animais machos para santos machos e animais fêmeas para santas mulheres. Existem realmente santos que comem dobrado, macho e fêmea, porque não acredita-se que esse santo, esse Inquice, orixá, tenha um sexo definido, né? Que ele é assexuado ou sequer tem um sexo definido, como Rongorô, né? Dizem que ele não é homem nem mulher, ele é um Deus que ele aceita tanto um como o outro. Então eu acho que por falta de conhecimento a gente dá o casal. Por que alguns santos comem um bicho diferenciado? Tipo, vamos para Zaze. Zaze come jabuti, né? Come jabuti. Por que ele come jabuti? Porque o jabuti é um bicho que vive muitos anos, mais de 100 anos. Ele representa a vida longa. E por isso ofertamos jabuti para um Zaze. Se você tiver a oportunidade de participar de uma obrigação que se ofereça um jabuti, você vai ver que esse bicho é muito forte. Mesmo depois que é decepado a sua cabeça, se você deixar ele ali no canto para depois você cortar o casco para tirar os axés, você puxa a pata, ele puxa de volta. O coração geralmente está batendo. Ele é um bicho que demora muito a morrer. Então, por isso, acredito, né? Eu não estou aqui para ditar regra de nada. Só estou falando sobre as minhas experiências. Então, é por isso que nós damos esse animal para Zaze, para Xangô. Por exemplo, em Incoce, Ogum, além de comer cabrito, né? Bode bonito, bode de chifre, bode de briga, ele come galo. Não me dê frango branco para o Incoce, gente, para Ogum, pelo amor de Deus. Se você quer dar para um santo guerreiro, um santo que você quer que ele compre suas brigas, esteja no seu caminho lhe protegendo, você tem que dar um galo arrepiado, se puder aqueles galos de briga, com espora grande, aquele que vai defender. É esse bicho que você tem que oferecer, né? Para esse santo ter essa força. Existem lendas que dizem que os guerreiros antigos, quando matava seu oponente, que era um guerreiro que se igualava a ele em força, em coragem, ele bebia do seu sangue e comia seu coração para absorver essa energia desse caçador que era tão forte quanto ele. Da mesma forma, a gente faz com o animal que você oferece. Você oferece um bicho de porte para esse santo lhe dar as coisas que você quer. Agora você vai pegar esses frango branco de grande, que com peteleco você mata, fica complicado, né? Você querer que o santo te guerreie para você com esse alimento. Você não vai pegar um peão de obra aí que carrega saco de cimento e o caramba 4 e vai dar para ele
um arrozinho integral, com uma salada de alface, e um peitinho de frango grelhado. Tem que dar para ele um feijão, um mocotó, um negócio para ele ter vigor, força para fazer aquilo que ele é determinado a fazer no seu trabalho, não é verdade? É uma boa comparação, né? Por exemplo, os santos de caça, como a família de Mutacalambo, o que você oferece para ele é caça, né? Ele come, além do seu galo carijó, bonito também, um galo com um esporão, ele come caça, come coelho, que é um bicho arisco, né? Porque é uma caça. Ele pode comer um tatu, que também é uma caça, ou um outro bicho qualquer que seja uma caça de um caçador, como eu botei um vídeo botando uma cantiga de Mutacalambo, os caras na África atirando num viadinho, num bambizinho para comer. É uma caça. Você pode oferecer e tantos outros animais. Tem casa que oferece até bicho de rapina para Oxóssi, entendeu? É bacana, eu acho bem legítimo. Só não vai falar, olha o Ibama aí, pelo amor de Deus, né? Aí você pega a Dandalunda, você oferece a ela o quê? Frangas vermelhas, frangas amarelas, a mesma coisa da família de Matamba. Você oferece frangas também, mas tem uma parte que come um bicho mais pomposo, uma cabra mais forte, que é caso de canhango. Aí vai de caso para caso, né? Mas nós temos uma coisa chamada oráculo, onde você pergunta ao santo se ele quer alimento, qual alimento, tipo de alimento que ele quer. Zumba, esse é um santo complicado. Existe muita lenda, muita gente se escorando em lenda para explicar, tipo assim, não pode raspar Zumba porque ela tem uma briga aí com... Isso é problema de Nanã com Ogum, que dizem que uma quer ser mais velha que o outro. Olha só, gente, se Ogum ia se preocupar com uma senhora, de ela ser mais velha, ia dar-lhe uma tapa na orelha ou alguma coisa assim, pelo amor de Deus, vamos ser menos um pouquinho. Existem uns itãs aí que eu vou te contar uma coisa, hein? Só serve para desacreditar nas coisas ou ensinar e oferecer liturgia errada, né? Aí dizem que não pode raspar nanã. E na hora de cortar uma caba para nanã numa iniciação? Tem gente que fala que raspa com caco de vidro, com peixe da cabeça do... Porra, é um bele. Todo mundo usa lâmina, usa... Pelo amor de Deus. Aí dizem que não pode cortar a galinha da Angola para esse santo e para outros santos com a faca, porque dizem que esse santo é antes do ferro. Gente, pelo amor de Deus... O ferro, qualquer animal vem antes do ferro. A descoberta do ferro pelo homem não é, vamos dizer assim, não é tão antiga quanto um animal. Qualquer animal da Terra nasceu antes do ferro. E não é só a descoberta do ferro, é a descoberta da manipulação do ferro para fazer aquilo virar uma lâmina. Então, isso daí não cabe muito bem, não. Você, às vezes, tem gente que é muito mais sacrificante você pegar e ficar torcendo o pescoço numa galinha da Angola para ela morrer, do que você passar uma faca, né? E a galinha da Angola é um bicho universal. Você dá de pambugila a lembá, qualquer santo come, porque depende desse santo para a pessoa até virar um vodunce, como eu já falei num vídeo anterior. E o pombinho, o que representa? A paz, o mensageiro da boa notícia, por isso se dá para lembrar, e ele cobre a cabeça de todo o cabrito que é oferecido. Então, quer dizer, nós temos que prestar atenção naquilo que fazemos dentro do candomblé, raciocinar, porque as coisas têm que ter uma explicação. Nem tudo tem uma explicação lógica, mas você tem que ter uma base boa para você saber o que você está fazendo dentro da religião. Então, o que eu queria dizer nesse vídeo é que você tem que realmente, cada santo tem uma peculiaridade de receber um bicho, por causa, o que aquele bicho representa, para ele comer, né? Suas cores, seu sexo, e é isso, mais ou menos isso, um apanhadozinho geral sobre essas coisas. O que importa é você entender aquilo que você pratica. Isso é muito importante, pelo menos você compreender. Você pode não saber o inteiro teor, pode não estar no seu tempo de saber, mas entender o porquê que aquilo está acontecendo é de suma importância para o candomblé continuar
resistir e continuar. Tem muita gente querendo acabar com o candomblé, com modernidades, com coisas absurdas. Tem gente mudando palavras de cantiga para dizer que um determinado santo existe. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, não é verdade? Eu quero mais uma vez agradecer aos inscritos no canal. Estou muito feliz, com mais de 1000 inscritos, rumo ao 2000. Espero que você tenha gostado do vídeo. Zambia Quatessá, a benção de todos e até o próximo vídeo.